E o assunto chegou, inclusive, à polícia. A polícia foi acionada até a escola, né, Joyce? Porque a informação é que um dos estudantes dessa escola, e aí eu vou pedir para você informar que escola que é, se é municipal, se é estadual, um dos estudantes acabou levando medicamentos, distribuiu aos colegas, né, Joyce? E aí o resultado é esse, o assunto foi parar na polícia. Pois não, Joyce De Witt? Chico, exatamente isso, viu? Nós estamos aqui em frente à escola estadual, Doutor Francisco Pedro Monteiro da Silva, que fica aqui na Vila Xavier, né? Justamente porque esse caso envolvendo aí um aluno que acabou trazendo remédios, medicamentos, a gente tem até a imagem, né, desse remédio para poder mostrar para vocês, aparentemente é um remédio de pressão, né? Ele acabou trazendo então aqui para a escola e distribuindo para os seus colegas, dizendo que era um doce, dizendo ali que era balinhas, né? E alguns colegas acabaram aí parando na UPA, foram até a UPA do Melhado, não estavam bem, as mães foram acionadas e acabou aí que fica nessa situação, né? Será que houve negligência da escola? Será que a escola avisou em tempo hábil? O que é que aconteceu nesse meio tempo? Quem vai explicar isso pra gente, Chico, é uma das mães de um dos alunos, né, que acabou indo aí para a UPA. Ela é a Fabiana, ela está com a gente pelo telefone e vai poder explicar todos os detalhes desse caso, viu, Chico? Fabiana, bem-vinda ao Jornal da Morada, você que procurou a polícia, né? Primeiramente, qual que é a idade da sua filha que estuda nessa escola estadual? A minha filha tem 7 anos. A minha filha tem 7 anos, pesa 20 quilos. E assim, foi um show de horror. Porque não foi só minha filha, a gente tá... Não é, eu não tenho certeza, mas aproximadamente foram 7, 8 crianças. Tá? Foi assim, eu levei minha filha normalmente para a escola, como todos os dias de rotina. Por volta das 10h15 da manhã, a escola entrou em contato comigo, avisando que a minha filha tinha feito a ingestão de um medicamento. E, automaticamente, fiquei desesperada, peguei meu carro e fui buscar minha filha na escola. Aí, eu perguntei para ela qual teria sido o medicamento. Ela me mostrou a foto, me mostrou a cartelinha de um remédio de pressão. Enfim, aí eu questionei ela, quando eu estava indo buscar, e onde estava minha filha, porque eu deduzi, se ela tomou um remédio, eles encaminharam ela para um pronto atendimento. Aí ela falou assim, não, sua filha está no intervalo, está normal. Aí eu falei assim, mas como assim minha filha está no intervalo? Ela fez ingestão de medicamento, tem que estar alguém olhando, monitorando. Bom, enfim, aí eu questionei ela o horário do acontecido. Ela falou que aconteceu, eu tenho até aqui nas mensagens que ela me mandou pelo WhatsApp, que aconteceu o fato em torno de 8h40 e 9h30. Só que ela foi só me avisar, era 10h15 da manhã. Aí eu perguntei para ela, você não acionou o SAMU, médico, alguma coisa? Ela virou e falou assim, eles não podem vir. Bom, enfim, peguei minha filha, corri pro pronto atendimento do Melhado. Sim, ela foi muito bem atendida, não deixaram esperando, tudo. Só que a gente não sabia qual tinha sido o remédio. Por quê? Na minha filha tinha acontecido o efeito ao contrário. Ela estava com a pressão alta, batimento cardíaco, febril. Então não poderia ter sido o remédio da pressão. Ô mãe, pois não, pode continuar. Pode falar, pode falar. Não, eu gostaria de saber, né, você levou a sua filha até a UPA, outras crianças também passaram por lá, você obteve essa informação? Sim. Porque surgiu até informação que outras crianças teriam dado entrada numa unidade particular. Mas parece que essa... é verdade. É verdade, então? Então foram várias crianças. Foram em torno de 7 crianças. 3 a minha filha e mais 2 foram para o pronto atendimento do Melhado. E todas as crianças têm essa faixa etária, da idade da sua filha, 7 anos? Todas, são da mesma classe, 7 anos. Eu gostaria só que a senhora repetisse como é que esse remédio chegou. Então, aí eu perguntei
porque aí a gente queria saber qual o medicamento que teria sido dado para as crianças de fato, porque as crianças começaram a relatar que a menina tinha potinho cheio de remédio dentro da mochila. No início, a escola me informou que teria sido a avó. Que a avó teria dado, a menina tinha pego da avó, uma coisa assim. Provavelmente acho que pegou da avó, porque esse remédio é cardíaco e para pressão, pode ser mesmo para pessoa mais idosa. Então, mas aí de início foi isso. Só que eu comecei a estranhar, porque a chegada da minha filha na UPA, ela estava com um batimento cardíaco 100 e pouco, uma pressão de 12/9, 11/9, para uma criança de 7 anos que pesa 20 quilos. Aí o médico colocou um monitoramento e não pôde dar medicamento, porque até então não sabia qual tinha sido o medicamento que ela tinha feito a ingestão. Aí vai, teve que ficar lá em observação e a minha filha estava sonolenta. Aí o médico, na hora que foi dar a alta, eu perguntei para ele, eu falei, qual provavelmente teria sido o remédio? Ele falou assim, provavelmente foi quetapina. Para que é esse remédio? Pressão, né? É para pressão, então acho que deve... Não, quetapina é estabilizador de humor, é tipo um antidepressivo. Um antidepressivo, na verdade deve ser um ansiolítico, né? Isso. Só que aí eu ligando de dentro do hospital, do pronto atendimento, e perguntando, por gentileza, porque o médico falou, entre em contato com a escola e pede para a escola me mandar as receitas que a avó toma os medicamentos. Porque se a avó toma medicamento, pega numa rede pública, ela tem que ter a receita. A escola se negou. A escola se negou. Eu acho que assim... Aí veio o pior. Porque daí já não tinha mais sido a avó da menina. Tinha sido o tio. Mas o tio que tinha dado a medicação ou a criança acabou pegando sem o tio saber? O que você conseguiu de informação? Então, porque assim, a escola cada hora falava uma coisa. E no final ela não mandou a receita dos medicamentos que a pessoa tomava. E você conseguiu contato com outros pais, mãe? Outros pais Sim, eu também tenho procuraram a contato. escola? Ninguém conseguiu essa informação? O que nós fizemos foi, eu e uma outra moça, nós fizemos o boletim de ocorrência. E agora tem uma outra menina, a mãe de uma outra criança, que vai incluir também, vai na delegacia depor, incluindo o nosso boletim de ocorrência. E o Conselho Tutelar não foi acionado e participou de tudo isso ou não? Não, quem ligou para o Conselho Tutelar fui eu de dentro da UPA, falei com a conselheira. Mas a escola não acionou? Não, a escola não acionou conselho, a escola não acionou polícia, a escola não acionou... e a unidade de saúde socorro. também não acionou o conselho? Não. Outra tudo coisa, errado. a escola também não chamou esses pais, todos vocês, para conversar, para poder fazer uma ação entre vocês, porque assim... Mas a primeira medida, Bonalda, não, da precisa escola, de um acionamento acompanhamento. do Conselho Tutelar. Exatamente, mas pedagogicamente você tem que trazer isso para dentro da escola. Diz que o Você conselho não vai tem que estar junto. responsabilizar, nem existe no O delegado ECA acionou o conselho. a responsabilização de uma criança de 7 anos. Então você tem que responsabilizar os pais, ou por negligência, imprudência, imperícia, porque assim, um medicamento como esses, de tarja preta, que nós estamos olhando aqui, que a senhora está dizendo, é para esquizofrenia, é um remédio para... Transtorno bipolar. Para transtorno bipolar, exatamente. Bonaldo, então, assim, teve uma ouvinte aqui que acabou de falar que toma Transtorno a de quetiapina ansiedade, para depressão, transtorno bipolar causa sonolência, depende da pessoa. Isso que eu ia falar, sonolência causa palpitação, que é o que a mãe está dizendo que vai ao encontro do que a criança tinha. Mas o mais importante é os pais trazer essa responsabilização, mesmo que culposa, Chico, mesmo que culposa, que esteja ali no acesso à criança, para que isso não volte a acontecer. Né? A informação não, mas que eu assim, tenho... a criança não tinha pouco remédio, tá? Ela tinha muitos remédios, as crianças falaram. Não foi só E minha até filha. esta criança que tinha muito remédio, ela corre o risco
de ter uma overdose de remédio e morrer. Não, mas ela não tomou. Ela não tomou, a criança. Que coisa. Ô, Chico, Ela mas só distribuiu. aí o conselho foi acionado por meio do delegado. Mas na verdade foi pela polícia. Na verdade, Ou a não? informação que foi pelo Copom, foi pelo órgão da Polícia Militar. Mas na escola, isso? Foi Logo quando acionado, acionado? então, foi acionado, a Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar e a informação é que a conselheira foi cientificada e informou que não podia se deslocar à delegacia porque estava empenhada em outras ocorrências. Tá, e as Essa é a demais informação. mas conselheiras? normalmente- Porque é uma equipe, são várias conselheiras. Na verdade, eles Então. sempre se revezam em 2. Né? Eles fazem Então, lá a mas vocês programação têm noção deles. que uma criança, que nós estamos falando de crianças que tomaram medicamentos e poderiam ter vindo a óbito por negligência da Sim, escola, de não sim. ter prestado os O Conselho primeiros socorros? Tutelar deveria ter ido nessa ocorrência. Sem Até dúvida. Não, porque- mas a primeira opção que a direção da escola deveria ter É o acionamento da chamado saúde. as ambulâncias. Exato, perfeito. Exatamente. A mãe está sabendo Primeiro, mais a gente- de quem deveria saber, né? Se houve Entendeu? Ela uma ingestão de deveria, medicamento era por o- crianças numa escola, a primeira coisa que se faz, por mais que não está aparente, é Antes chamar... do Conselho Tutelar, é a Antes, saúde, Chama o aciona SAMU. os pais, Não, ela mandou as e crianças aí comer se não feijoada. se não Oi? acha os pais, aciona o Conselho. O que foi, mãe? Ela mandou as crianças ir comer feijoada no intervalo. Não cabe, Ô, Chico, mãe, desculpa, diante mas- disso- Por isso que precisa de uma investigação séria aí. Diante disso, a senhora entende, já disse aqui, que houve negligência. O que a senhora pretende fazer? Sim. Como mãe, Não, contra a escola? Eu, como mãe, eu falo assim, se a escola tivesse prestado os primeiros socorros, sabe, socorrido, tudo bem, foi uma criança que levou, não é o correto, mas a escola prestou os primeiros socorros e está tudo bem. Mas não, o fato aconteceu entre 8h40 da manhã e 9h30, e a escola foi só me comunicar às 10h15 da manhã, minha filha poderia ter morrido, minha filha poderia ter um infarto. A senhora pretende acionar, então, até a justiça Vou. para... Vou. responsabilizar. Inclusive, hoje vou estar indo no meu advogado, vou entrar com uma ação contra a escola, contra o Estado, contra quem for necessário. E eles vão pagar por essa negligência. Nós não podemos deixar do jeito que está. Bom, Nós não estamos falando de porcos, nós estamos falando de criança. Fabiano, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Morada, porque eu disse lá no início que é um assunto muito sério e que precisa ser debatido, levando em consideração a preocupação dos pais, a responsabilização de quem falhou. Isso é fundamental, porque uma criança com remédio, né, como esse que já foi informado aqui, isso pode provocar problemas sérios, problemas graves de saúde, e a gente precisa realmente debater o assunto da forma como ele merece. Obrigado, viu, Fabiana? Sim, não tem do que. Eu estou à disposição, vou pedir, acho que a Polícia Civil agora vai começar a investigação, né? E o que for dentro da lei e direitos, a gente vai usar. Tá ok. A nossa produção pode agradecer a Fabiana. Eu não sei se a Joyce continua conectada lá na frente da escola, porque se a Joyce estiver lá, ô Joyce, vamos bater aí no portão da escola, perguntar se tem alguém que quer se manifestar. Porque eu gostaria de ouvir alguém que estava trabalhando ontem na escola e que após tomar conhecimento disso, de que as crianças ingeriram esse tipo de medicação, esse tipo de remédio, não acionaram o SAMU. Por que não entraram em contato primeiro com o SAMU para dar encaminhamento a essas crianças e depois, claro, procurar conselho tutelar, procurar os pais, para entender como que essa criança teve acesso a essa quantidade de remédios, colocou na mochila, levou para a escola e saiu distribuindo achando que era bala. Chico, eu acho que assim, saber como isso acontece, eu falo que são as... Claro que neste caso, numa escola, numa proporção maior. Mas são os acidentes domésticos que a gente tem em casa. A criança ingerir alguma coisa que está ali na mão, enfim. Por isso que a gente tem toda uma recomendação para quando você tem crianças ali. Uma criança de 7 anos. Ela não tem noção do que está fazendo. Mesmo porque a gente não está falando aqui, como eu e o Ed... ali da técnica, falamos da década de 80, de um AS, que era um remédio gostosinho. Nós estamos falando de um remédio que provavelmente é um remédio amargo. É um remédio que não tem nada de doce, Alex. Não tem nada de atrativo para a criança. Então, assim, primeiro, aonde essa criança ouviu que esse remédio dá alguma coisa? Então, assim, são conversas de adulto, eu deduzindo, pela experiência que a gente tem, né, Alex? Você deduz que alguém falou no ambiente onde essa criança frequenta sobre esses remédios. Né? E o mais importante é dizer assim, ela não ingeriu.
Então não era um desafio como foi em São Paulo, Alex. Ela deu para outras crianças ingerirem. Então isso também já tem um desvio de comportamento. É importante conversar com os pais para observar seus filhos. Do mesmo jeito que a gente nega às vezes o TEA, que a gente disse aqui, que é difícil um pai entender, é difícil também, Sotrate, um pai olhar para um filho e notar que tem um desvio de comportamento, Alex. E agora é a hora de resolver essa questão. Então, foi só uma brincadeira? Há um desvio de comportamento? Como é que isso chegou? Como é que isso aconteceu? Isso é importante para a própria criança, além das vítimas da própria criança que estava em posse dessa medicação. E para acontecer isso, Bonaldo, precisa ter um protocolo. Se as escolas não têm, que seja colocado em prática esse protocolo. Qual que é a primeira coisa que tem que ser feito, Chico? Verdade. O protocolo é esse. O microfone está aberto aí. Perdão. Não, é que a gente olhou aqui que tinha um posto de saúde em frente à escola. Problema, gente. Você acredita que tinha um posto de saúde em frente à escola? Aproveita. Perdão, tem uma ouvinte nossa aqui, obrigado, né, da informação no YouTube. Bem lembrado, tem um posto de saúde de frente à escola. E tem mesmo, que é na creche. Tem a creche, o posto de saúde, o Chicão. Na Vila Xavier. Eu estudei nela. Só para concluir, o protocolo precisa ser seguido. Nessa situação aqui, quem é acionado primeiro? A saúde, SAMU. Acione o SAMU, primeira coisa. Segunda coisa, é a polícia? Não, é o conselho tutelar. E escola, diretores, conselho tutelar. Não, e a partir do momento também, que Alex, foi acionado... Não, a saúde e o SAMU. O SAMU é a primeira coisa. Segundo, Conselho Tutelar. Terceiro, Secretaria de Saúde do Estado tem que ser acionado também. Quarto, o Conselho Tutelar vai analisar se tem a necessidade do registro do boletim de ocorrência. É o Conselho que vai ver isso. E aí a polícia pode ser acionada para o registro de ocorrência, para a investigação da polícia, para tentar descobrir o que aconteceu. A gravidade da situação, o Conselho vai ali analisar. Enfim, o juiz depois, posteriormente, vai ser comunicado. Então, o protocolo precisa ser seguido. Primeiro, aciona a saúde, o que vale aqui primeiro, a prioridade é a saúde das crianças. Posteriormente ao Conselho Tutelar. Deixa eu só fazer não foi colocado o protocolo aí. Que o protocolo em ação, não é nem a escola chamar o Conselho Tutelar. A saúde, quando vê uma negligência com criança, está lá no ECA. É dever administrativo. A saúde também pode ser processada. Por quê? Porque qualquer coisa, Chico, se a criança chegar roxa, se alguém bateu, se ingeriu medicação, enfim, tem um protocolo e ali o Conselho Tutelar tem que ser chamado. É que a escola ela já tem esse primeiro contato, então ela já pode acionar. Não, mas a saúde também. Então, é obrigação todos os órgãos saúde, envolvidos, todos os órgãos envolvidos. É que não foi acionado. Tem obrigação de acionar. Não foi acionado a saúde, então. Quando acionar o conselho, quando a ocorrência envolve menores. E o conselho foi acionado pela Polícia Militar. Mas o conselho não compareceu de acordo com os registros da polícia que eu estou tendo acesso. Que a conselheira Patrícia, Patrícia, quer falar com o Jornal da Morada? A conselheira Patrícia, que cientificada informou não poder se deslocar à delegacia devido a empenho em outras ocorrências. E os outros conselheiros? Onde estavam? Só tinha a Patrícia de plantão numa segunda-feira? Porque eu estou vendo aqui a informação que a ocorrência foi registrada ontem, às 14h36. E quando as crianças estavam no hospital? O horário que elas estavam, a ocorrência do começo da tarde, ali por volta do meio da tarde, às 14h36. Porque, assim, seria primordial ela estar no hospital acompanhando essas crianças mais do que na delegacia. Saber. Só tem uma conselheira em Araraquara. Vamos descobrir qual que é o conselho, se é o conselho 1 ou 2, viu, produção? Que a Patrícia trabalha. Vamos perguntar para ela também. Você estava atendendo outra ocorrência de maior gravidade que essa? O Conselho 2, que envolve crianças que ingeriram medicamentos? Então, vamos procurar, né, o responsável pelo Conselho Tutelar dessa área e até dar o espaço para a Patrícia se explicar. Porque se ela não vai estar em outra ocorrência, tem que ter alguém que vá. É isso que precisa acontecer. Então o caso é grave e a gente não pode deixar o assunto morrer apenas no registro policial. Inclusive, vamos dar oportunidade, viu, Joyce? Vamos bater na porta da escola, se alguém quer falar, se alguém quer se manifestar. Se não quiserem na escola, nós vamos procurar a Diretoria Regional de Ensino, porque é uma escola estadual, e até a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ô Chico, acho que o ponto mais grave é não ter ocorrido o acionamento da saúde no momento em que foi percebido a ingestão dos medicamentos. Mas é por isso que eu quero ouvir a escola para entender por que não acionaram. E a saúde, como que a escola não acionou? Não acionar o Conselho Tutelar. Também. Isso é gravíssimo, também. porque é dever de ofício de quem atende, seja da Unimed, seja da UPA, aonde quer que seja.